São 3 textos que eu quero ler. Mateus e 2 textos em Atos. Mateus 9. Eu já li esse texto com os irmãos algumas vezes aqui, mas nós vamos relembrar. Mateus 9, a partir do verso 35. Quem não trouxe a Bíblia, fica lá de um cristão, hein? Amém? Ih, queridos, amém? Amém. Cristão anda com a Bíblia, o crente esquece. Acharam do verso 35? Depois nós vamos ler Atos 1:8, depois Atos 17:6. Então, olha, vamos prestar atenção aqui. Verso 35. Percorria Jesus algumas cidades, todas as cidades e povoados, aldeia. Ele ia em todo lugar que tinha gente. Ele fazia o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença física e enfermidade, alma. Verso 36. Vendo, quem está vendo? Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A realidade ainda está assim, irmãos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros, trabalhadores para a sua seara. Atos capítulo 1, verso 8. Hoje lá nessa igreja estava cheio de missionários lá, pessoas que vão fazer trabalho missionário lá, no aniversário da igreja. 29 missionários vão ficar um mês dentro da igreja trabalhando lá nas áreas lá. Quem sabe a gente traga esses missionários aqui. Atos 1, capítulo 1, todos acharam? Amém. Atos capítulo 1, versículo 8. Está entre Gênesis e Apocalipse, hein? Acharam? Amém. Então, mais recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto aonde? Jerusalém, nossa cidade, e Judeia, nosso estado, e Samaria, o nosso país, e os fins da terra, que é o mundo inteiro. Jesus fez uma divisão aqui. Ele disse que a gente tem que evangelizar na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro. E ele fala tanto como e até. É uma ordem simultânea. Temos que cumprir isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí Atos 17. Que versículo interessante esse, do verso 6. Atos 17, verso 6. Acharam Atos 17, 6? Amém. Porém, não encontrando, arrastaram a Jasão e alguns dos irmãos perante as autoridades, clamando. Essa é a frase que eu quero destacar. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Quem são esses? É a igreja de Cristo. E os camaradas estavam dizendo: esses aí que estão perturbando, esses aí que estão fazendo essa mensagem, chegaram até aqui. Nós temos que levar o Evangelho a todos os lugares. Ó Deus, em nome de Jesus, que não seja aqui, Senhor, o homem a falar, mas o Teu Espírito Santo através de nós. Continua conosco, fala aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo hoje. Vou fazer aqui uma rápida retrospectiva sobre a igreja de ontem e de hoje, dentro das décadas. A igreja, décadas são 10 anos. Eu coloquei aqui na década de 60, foi o período que houve muitas mudanças na igreja. As igrejas passaram, depois do pós-guerra, os anos 50, né? A evangelização ficou muito tímida em função de tudo que estava acontecendo no mundo. Mas na década de 60, somente aqui no Brasil, algumas coisas começaram a acontecer. Na década de 70, eu falei 60, foi a época da inovação. Um grupo chamado Vencedores por Cristo, ele que o pastor deve lembrar desse grupo,
Eles começaram a usar gênero de música que até então não se cantava na igreja. Começou a usar um tipo de evangelismo que ficou conhecido como evangelismo explosivo, que veio dos Estados Unidos, uma época de inovação. Nos anos 80, a igreja começou a trabalhar com criatividade. A igreja começou a entrar com uma série de mecanismos para se alcançar o evangelho. Na década de 90, a igreja foi para a mídia total, televisão, rádio, tudo. É um período que não tem tempo da gente discutir todos os assuntos aqui. A igreja começou, não que a igreja não tivesse entrado na televisão antes, mas isso ficou de uma maneira mais como hoje a gente vê, tudo programa evangélico. Mas nem todos ali estão dentro do propósito. E os anos de 2000 que nós estamos vivendo agora é o período que eu chamo de megas eventos e grandes shows, aonde aquele evangelismo do passado quase não se vê mais. Hoje são mega shows com cantores que cobram 5 mil para cantar a tua música e vai embora, aquelas coisas que a gente já conhece. Não tem mais aqueles evangelismos, aquelas cruzadas que aconteciam, como de Billy Graham, do Mauro Cerulo, de Rodolfo Beltemiller, tantos homens que faziam cruzadas que era uma coisa tremenda. Hoje a coisa é show, e parece que a palavra de Deus foi embora, né? E não se fala mais de pecado. Pouco se fala de pecado dentro da igreja, porque para se entender, senão todo mundo corre. Não se fala mais de eternidade, céu e inferno. Isso não é muito político, isso é muito bom estar falando de céu, de inferno e etc. Tem muito crente que nem acredita no inferno. Não se fala mais de salvação de almas, que a pessoa tem que aceitar a Jesus Cristo para mudar a sua história. E, que eu acabei de falar, a volta de Cristo. Poucos têm falado da volta de Cristo. E esses sinais que nós estamos vendo aí da natureza, sinais da natureza, sinais sociais, sinais espirituais. Você vê que a Europa quer retirar a Bíblia da história da Europa. Que coisa ridícula. Há países que querem tirar totalmente qualquer lembrança do cristianismo. Estamos vendo o avanço do movimento homossexual. Tem um tal de Jean aí, que ganhou o tal de Big, não sei das quantas aí, que o cara se foi eleito deputado federal por tal do PSOL. Sabe qual é a primeira medida dele? Fazer uma devassa nas igrejas evangélicas para saber para onde está indo o dízimo e a oferta. E ele está lutando pelo direito dos homossexuais, aquela coisa toda. Esse cara vai dar trabalho, tem que orar por ele, E uma série de coisas que estão ocorrendo. E aí a igreja parece que não tem mais pregado aquele evangelho que a gente acabou de ler em Atos 1:8, recebereis poder, virtude, autoridade. E hoje só se fala de cura. Eu creio na cura, mas não é só a cura. Hoje só se fala de prosperidade. Eu creio na prosperidade, mas não é só prosperidade. E hoje só se fala de triunfalismo. Você vai vencer, não vai ter problema nenhum, não vai ter tribulação, não vai passar pela peneira, não vai passar. Por que esses pregadores não vão lá para a África e pregam lá? Vão lá para a Etiópia, vão lá para aqueles lugares que as pessoas estão comendo bicho e diz lá isso. Mas é um triunfalismo que tem causado uma série de estragos às pessoas. Mas eu coloquei aqui, irmãos, eu creio em prosperidade. Eu creio que nosso Deus é um Deus triunfador, um Deus de vitória. Mas existe luta, mas existe prova, existe isso. O cristão não vai deixar de passar por isso. Enquanto a gente estiver aqui, nós vamos passar por isso. Aí eu coloquei o seguinte: a igreja está ganhando almas ou está se enchendo de pessoas? Eu falava hoje de manhã lá, irmãos, igreja cheia não é sinal de igreja sadia, não é sinal de uma igreja que está bem. Eu fui pregar numa determinada denominação que tinha gente quase saindo pelo ladrão, devia ter uns 5 mil pessoas. Preguei uma mensagem lá, todo mundo chorou, todo mundo fez tudo. Aí na hora de chamar as pessoas para confessar pecado, eu levei um susto, quase toda a igreja foi feita. E quando eu fui dar um curso lá de evangelismo depois, eu peguei 5 mil, apenas 100 pessoas foram. Cadê a história? Então há uma ilusão, dizendo que a igreja lá do fundo está enorme. É um enorme, cheio de problemas. Então, quando Jesus disse lá em Mateus 5, não vamos ler, mas vocês conhecem a história, Mateus 5, de 13 a 16,
Ele diz que nós somos a luz e o sal da terra. Essa luz do mundo é que essa sociedade que nós estamos vivendo, ela está na luz ou está nas trevas? Nas trevas. E se Jesus está dizendo que nós temos que ser luz, luz, ela dá direção. A luz, o farol do carro na escuridão, ele está mostrando o caminho, a direção. A luz no meio de uma escuridão, ela dá esperança. A luz ilumina para você encontrar alguma coisa. O mundo hoje está sem direção, não tem esperança e não está descobrindo nada, está preso no escuro. E você e eu temos que ser luz. E ele diz que a gente tem que ser sal. Sal é o quê? O sal serve para quê? Para temperar. As pessoas, o sal não dá gosto, o sal não conserva, ele não dá ânimo para quem tem pressão baixa. Aí a pergunta, por que Jesus está referindo ao sal? A gente tem que dar gosto às pessoas que não têm mais gosto de comer. A gente tem que dar o tempero para as pessoas que não têm mais tempero. Estão entendendo isso? Temos que dar ânimo para aqueles que estão desanimados. A gente precisa ser sal, nem de mais nem de menos. Então, aí eu pergunto, reflexão.